10 problemas que os softwares e ERPs resolvem em qualquer empresa. Essa lista poderia ser muito maior, mas para esse vídeo eu trouxe 10 problemas e como os softwares e ERPs resolvem esses problemas dentro das empresas. Beleza? A gente sabe que a maioria das empresas estão lutando para encontrar fontes de crescimento, para lucrar mais, gerar mais emprego, prosperar, atender a demanda, economizar tempo, resolver problemas. No entanto, a última coisa que uma empresa precisa é uma estrutura operacional que não possa atender a demanda da empresa de crescimento. Para isso, para ilustrar esses problemas, esses 10 problemas, eu criei um personagem, Raul, esse é o Raul, e a gente vai ver quais são os desafios dele de gerenciar a empresa. Então, Raul tem uma empresa com muitos anos de experiência. Apesar de seu faturamento aumentar ano após ano, o seu fluxo de caixa vivia desequilibrado e a conta nunca fechava. Esses problemas, esses problemas são problemas de muitas empresas por aí. Então, quem está assistindo o vídeo pode se identificar e de repente não sabe por onde começar, não sabe por onde resolver. Esse vídeo pode ajudar. Então, Raul tem a sua empresa com muitos anos de experiência, apesar de seu faturamento aumentar ano após ano, o seu fluxo de caixa via desequilibrado e a conta nunca fechava. Seus funcionários trabalhavam insatisfeitos, parecendo que todos não tinham tempo para nada. Existia problema de faturamento, devoluções, inadimplência, multas, horas extras, pagamento de horas extras. As vendas não refletiam a realidade da empresa, era difícil de obter as informações para administrar, o estoque nunca batia, o resultado da produção sempre atrasado em semanas. Então, assim, esses são os problemas que a gente vê pela nossa experiência, pela minha experiência em mais de 10 anos de consultoria, que muitas empresas por aí ainda convivem com esses problemas diariamente. Beleza? Então, para a gente entender melhor essa história aí, seguindo na minha ilustração aí do personagem, há 5 anos, quando o Raul fundou a empresa, as coisas eram muito simples. Então, para quem pensa em abrir uma empresa, abre a empresa, no início é tudo simples, o volume de informações é menor, a burocracia também, e a gestão da empresa cabe sempre num caderninho, né? Quando a empresa é pequena. Mas aí, né, a empresa cresceu, o produto é bom, a demanda aumentou, consequentemente, os problemas também vão aumentar proporcionalmente ao tamanho, né? Então aí começa os problemas dentro das empresas. Então, o primeiro problema que eu trouxe aqui para exemplificar o problema e como o software resolve é esse. Várias soluções de software sem integração. Então, seguindo aqui nesse personagem do Raul, cada setor começou a utilizar um sistema diferente e com isso não conseguiam se integrar. Esses problemas e essas perguntas, essas deixas aí são vivências, novamente, que eu tenho aí no dia a dia, conversando com vários gestores de vários estados aí do Brasil. E eu coloquei aqui separado em problemas para ilustrar melhor para quem estiver assistindo e quem estiver, de repente, passando por esses problemas aí. Então, cada setor começou a utilizar um sistema diferente e com isso não conseguiam se integrar. E aí surge perguntas, surge discussão dentro da empresa, entre os funcionários, os funcionários entre os setores ali, né? Então, meu sistema é diferente do seu, o setor de produção, o pessoal da produção com o pessoal do comercial, o pessoal do financeiro, os sistemas um é diferente do outro e a falta de comunicação, a falta de integração. Você lançou errado o produto, então assim, o vendas lança um produto, a produção carrega outro, né? Você lançou errado o produto aí. A falta dessa comunicação, dessa integração, dessa coordenação gera muito desperdício. Então, vê só. Perguntas que surgem, problemas que surgem quando você não tem um sistema integrado, quando o sistema de estoque não está integrado com o compras, com o financeiro, com o vendas. Então surgem perguntas, surgem discussões mais ou menos nesse sentido. Você comprou o produto necessário? A devolução foi porque o produto foi errado. Então assim, você carregou um produto, o vendas vendeu outro, né? Então o cliente devolveu. Perdemos a fatura do cliente, né? Então assim, o vendedor está lá, fez o pedido manual num caderninho, mandou para o escritório. O pessoal do escritório, como tinha que relançar, esqueceu de lançar o pedido e aí perdeu a venda, o cliente não recebeu o produto, o cliente ficou insatisfeito e aí vem os problemas. Foi pago 2 vezes o fornecedor, isso eu vejo muito ainda. E a sorte do fornecedor ser coerente para devolver, né? Teve devolução? Cadê o produto? Então, assim, muitas vezes há devolução.
Só que também eu vejo que muitas vezes as empresas têm esse problema de desvio, o que aconteceu com o produto, aonde que foi, entrou para o estoque, não entrou para o estoque, não está batendo estoque. Então, assim, são problemas que acontecem quando existem várias soluções de software sem integração. Então, assim, uma empresa quando ela cresce, né, ela tem vários setores, setor de produção, setor de abate, setor de aviários, né, na agricultura, setor de comercial, força de vendas, financeira, emissão de boleto, nota, compras, frotas, contabilidade, entre muitos outros setores aí, né? E quando os softwares não se integram, né, gera essa falta de comunicação aí, todos esses problemas aí. Um dos assuntos, segundo uma pesquisa que eu estava fazendo aí, os assuntos que mais preocupam as pequenas e médias empresas é problemas financeiros, fraude, ameaças cibernéticas, roubo interno, corrupção e disputa de propriedade intelectual aí. Então, são alguns assuntos e problemas que preocupam as pequenas e médias empresas. Então, como resolver esse primeiro problema aí da falta de integração? Bom, um novo sistema RP completo. Então, esse assim, é a solução desse problema aí, junto com processos de negócios mais eficientes, né, vai permitir que a empresa se organize melhor, trabalhe de forma mais inteligente, acesse os dados em tempo real e cresça mais rapidamente. Então, em vez de você ter vários setores aí que não se comunicam, não se integram, né, lança uma vez aqui, lança depois lá, vende um produto, carrega outro. Quando você utiliza um software, um ERP, a empresa conecta todos os setores e elimina 99,99% das rotinas manuais aí, que podem levar a desperdícios, a erros, a prejuízos, né? Então, uma solução ERP vai resolver essa questão de falta de integração aí. Um segundo problema que eu trago aqui para discutir com vocês é a dificuldade para Raul, seguindo o nosso personagem, de obter as informações que ele precisa para administrar a empresa. Então, no início de tudo, despesa e receita, tudo cabia num caderninho ali, era tudo poucas informações, estoque, vendas, contas a receber, enfim. A empresa vai crescendo, a evolução das empresas é sair do caderninho e ir para várias planilhas. E aí a empresa vai tendo uma cultura, vai vendo que pode melhorar e tal, e aí ela começa a automatizar essas planilhas com softwares independentes, uma para cada planilha. Geralmente é mais ou menos assim, quando o gestor vê, tem lá 5, 6 softwares dentro da empresa fazendo as coisas, né, que antes eram feitas em planilhas. Então, mas da mesma forma, sendo papel, o caderno, ou várias planilhas, ou vários softwares, imagine a dificuldade que é para o gestor ou para o gerente de setor, enfim, saber como que está a produção, saber como está as vendas, saber como está a inadimplência, saber como está o estoque, caixa, fluxo de caixa, como está o resultado da empresa, os pagamentos de impostos, devoluções, quebras, desperdícios, enfim. Como que ele vai buscar essas informações, sendo que existem várias planilhas, vários softwares, não se integram. Então, para resolver esse problema de dificuldade de obter as informações para o gestor, né, uma solução hoje que os RPs têm, né, nem todos os RPs têm, mas os mais atualizados e modernos têm, é um painel de relatório. Imagine um avião, né, o piloto tem ali na frente dele todos os mecanismos, acessórios que ele precisa para fazer o avião levantar e voar e chegar onde que ele precisa chegar. Da mesma maneira, os ERPs têm um painel de relatórios onde que você pode agrupar todos os setores num único local e aí o gestor, o gerente de setor, enfim, pode acessar isso a qualquer momento em tempo real que ele precisa para tomar decisões e aonde que ele estiver também. Então o software hoje ele tem a capacidade de fazer um painel de relatórios de todos os setores. Então, em vez de você buscar em cada setor, em cada pessoa, em cada planilha e pedir para as pessoas trazer as informações, o gestor mesmo, a pessoa responsável, pode entrar nesse painel de relatórios e extrair as informações que precisa. Então, assim, fica as informações mais acessíveis ao momento que o gestor precisa, que deseja tomar as decisões e analisar o desempenho da empresa. Então, para resolver o problema de dificuldade de obter as informações, hoje os softwares têm um painel de relatórios que a gente chama de dashboards, onde que reúne todas as informações, todos os resultados de todos os setores em um único local, para que você possa tomar decisões mais rapidamente.
Ok? Seguindo aqui, então, outra coisa, outro problema aqui é a equipe de Raul gasta muito tempo todos os dias fazendo relatórios. Então, novamente, seguindo aquela lógica de você ter várias planilhas, vários sistemas, né? A empresa cresceu e então estão com muitos dados para filtrar, né? Você tem muitas informações, a empresa cresceu, muita demanda, muitas informações sendo geradas o tempo todo. Só que para analisar, prever pouco em termos de inteligência de negócio, né? Então tudo ainda é feito de forma manual, tu tem que jogar para uma planilha ou fazer. Tinha um cliente, eu fui um cliente um ano passado, inclusive, fazer uma implantação, que ele tinha uma folha de A4, a pessoa desenhava tudo bonitinho lá, o contorno da folha A4 lá, e aí fazia divisão pela régua ali e tal, e fazia despesa, receita, estoque, recebido e tal, ficava bonitinho, ficava legalzinho. Mas a pessoa perdia 2, 3 horas do tempo ali toda semana fazendo esse relatório para mostrar para o diretor. Então, assim, quanto tempo vale uma hora? Uma hora de um funcionário gastando com processos manuais que, pô, não leva a nada, né? Assim, leva, claro, se você não tiver nada, isso é tudo, né? Mas a gente pensando que hoje os softwares podem automatizar isso, podem resolver esse problema, né? Então tu já tem que pensar que, pô, tu pode economizar um tempo precioso do teu funcionário, da tua mão de obra qualificadíssima que você contratou para você pensar em analisar, pensar em novos negócios, pensar em gerenciamento, em planejamento, e aí você coloca o teu funcionário com essa capacidade para fazer coisas no papel, no caderno, enfim, né? Então, assim, esse é o terceiro problema, né? Gastando muito tempo fazendo os relatórios. Então, como resolver essa perda de tempo para fazer os relatórios? Os softwares existem para resolver problemas, basicamente é isso, né? Ou no início lá o cara que fez o software viu uma necessidade do mercado, mas, por exemplo, o software da SAG, especialista para agricultura, ele nasceu por uma necessidade. O dono da SAG, né, o Sidney, criou o software viu trabalhando numa granja. A granja passava por todos esses problemas de demora de obter as informações, fazia tudo de forma manual. Os funcionários ficavam insatisfeitos, que tinha que fazer muita coisa repetitiva. Então ele viu, esse é um problema específico dessa granja, mas todas as granjas podem estar passando por esses mesmos desafios. Então isso é uma necessidade, isso é um problema que existe. Então foi por isso que foi criada a SAG, né, para resolver esse problema. E, consequentemente, quando é criado um software, é pensado em relatório, porque o relatório é o final, né? Então você vai lançando as informações, vai lançando pedido, vai lançando vendas, vai lançando compras, e aí você precisa analisar todas as informações que estão lá no software. Então o relatório é o final, né? Então contar com a experiência do software que foi desenvolvido há muito tempo para resolver esses problemas, né? Nele já tem os relatórios que a empresa precisa. Então, em vez de você fazer tudo de forma manual ali, o software já tem esses relatórios prontos, fabricados. É só você lá apertar no botãozinho e você visualiza as informações de saldo de conta, a pagar e receber, né, um ADRE ali, regime de caixa, regime de competência, né, as despesas por conta, por plano de contas, de receitas, né, por plano de contas também. E ali você sabe o saldo, né, se teve lucro, um prejuízo, isso basicão, né, sem depreciação, sem falar outras coisas mais complexas, mas aí você já tem um resultado, né, despesa, receita, saldo, né, da empresa, do mês, do trimestre, semestre, do ano, enfim, né, e isso acessando naquele painel de relatórios que você pode acessar aonde estiver a qualquer momento, porque as informações são alimentadas em tempo real, né. Então, assim, como resolver a perda de tempo para fazer relatórios em uma granja, né? Então, vamos lá, uma empresa, uma granja que tem 200, 400 aviários, que você precisa analisar esses 400 aviários, o desempenho de cada lote, se está dentro do padrão ou não, se tem variação das informações ou técnicas. Aí quem é de granja de aviário vai bater o olho nesse relatório e vai entender aí o que é cada índice. Quem não é do segmento talvez vai ficar meio perdido, mas enfim, esse vídeo é para abranger várias, como em todas as empresas. Então a gente vai tentar resolver, vai tentar mostrar como o software resolve os
problemas em todas as empresas aí. Então imagine uma granja aí que tem 400 aviários, aí, 100, 200, 400 aviários, e precisa analisar todos esses aviários, né, em tempo, né, real, para que você possa tomar ações preventivas, né, não ações corretivas depois que aconteceu. Depois que aconteceu já foi, o prejuízo está feito, você poderia ter feito, mas o tempo passou e aí águas passadas não voltam mais, como diz o ditado. Então é isso, sabe? Esse é um relatório que já tem ali, por exemplo, ó, em janeiro, número de lotes 237, fevereiro 183, março 256. Então, assim, imagine o número de lotes para você fazer tudo. E tem empresas, tem grandes que fazem cada lote uma planilha, e aí depois vai colocar numa planilha centralizada, e aí faz os cálculos necessários. Sai, mas aí demora uma vida para você fazer um relatório que o software já tem pronto. Só apertar no botãozinho lá que já sai as informações configuradas. E se o software não tem as informações que você quer, os softwares hoje são muito dinâmicos, muito flexíveis. É só você dizer, eu quero fazer isso. Tu vai lá e faz. O sistema vai lá e faz. Então, assim, dá jeito para tudo hoje, né? Isso é um relatório de frango para as granjas de frango de corte. Tem também relatórios prontos, já pré-fabricados, utilizados em várias granjas de postura, né? Então, também tem empresas que produzem ovos, né? E tem também lá 10, 20, 50, 100, 400 aviários lá. E elas precisam analisar os índices zootécnicos de cada aviário, a produção de ovos de cada aviário, se está tendo mortalidade, qual que é o peso da ave, se é a uniformidade, se ela está dentro do peso, está abaixo do peso, se a galinha está produzindo o ovo dentro do padrão, fora do padrão, como está consumindo a ração, se está dentro ou fora do padrão. Então, assim, imagine você analisar um lote a lote, né, o tempo, a vida que você vai levar para você tomar as decisões aí, sendo que o software já tem os relatórios pré-fabricados. Novamente, basta apertar um botãozinho ali que você vai ter acesso ao relatório. E se não tiver as informações que você precisa, é só falar, é só pedir para o software, ele vai adicionar, vai tirar, vai mudar, enfim. Os softwares hoje são bem flexíveis aí. Um outro exemplo e um outro relatório que o software já tem hoje é para empresas de fábricas de rações ou integradas com os lotes, né? Que assim, os lotes estão lá com as aves precisam comer e elas comem a ração. Então, assim, imagine uma granja com 400 aviários precisando monitorar o estoque de ração de cada lote, porque se faltar ração a galinha fica sem comer e galinha sem comer vai perdendo peso. Perdendo peso, não bota ovo, não ganha peso, enfim, né? Prejuízo. Então, para que a empresa que tenha todo esse número de aviários consiga monitorar a ração, né? O software hoje já tem tudo esse mecanismo, já tem tudo integrado com o setor de corte do frango, o setor de frango lá dos aviários integrado com a fábrica de ração, sabendo qual que é o saldo de ração de cada silo. Então a fábrica de ração já começa a se programar lá. Esse lote tem ração, então não precisa enviar, esse lote vai acabar hoje, então precisa programar a ração. Então tudo isso, o sistema com inteligência de programação e feito para isso, pensado para resolver esse problema, já tem tudo pronto. Então, assim, você tem um mínimo de trabalho aí, né? Um trabalho só de gerenciar ali, de analisar, né? Mas aí você ganha um tempo tremendo nessa questão de fazer os relatórios, né? Um outro relatório que também o software já tem, né? Um software para manufatura. Então, assim, você é uma indústria, né? Então você precisa produzir, você começa a produzir lá ou biscoito, ou papel higiênico, ou chocolate, ou produto de limpeza, enfim, seja qual for o teu produto de manufatura, né? Chegou o pedido, você já analisa se tem estoque, se não tem estoque, o sistema gera uma ordem assim, de produção com as matérias-primas que vão ser necessárias, e aí tu vai lá e produz, no final do dia o sistema gera um relatório do que você produziu, da matéria-prima que você utilizou, das quebras que você teve. Então, você tem o estoque tanto de matéria-prima atualizada, como o estoque de produto acabado atualizado, integrado com vendas. Então tudo se integra, as informações estão coordenadas ali, e aí, em vez de você perder muito tempo fazendo esses relatórios, o sistema já tem pronto. É só apertar no botãozinho ali que você tira esses relatórios aí. Beleza? Um quarto problema aí que eu quero compartilhar com vocês aí é sobre o departamento de TI. Então o departamento de TI do Raul lá está sobrecarregado tentando manter vários sistemas diferentes. Isso é uma situação também que eu vejo seguidamente conversando com empresas por aí. Tá? Tem empresas grandes, médias, grandes, muito grandes, que elas foram crescendo
foram departamentando, foram criando setores, departamentos, foram criando pessoas, e as pessoas lá foram tendo seus controles separados, depois os controles separados viraram em softwares separados, e quando viu, a empresa hoje lida com 4, 5, 6, 10 softwares dentro da empresa e não se integram. E aí para o departamento de TI, que assim, poucas empresas hoje têm departamento de TI, e assim, tem algumas empresas que estão muito bem atualizadas, com equipe de TI, muito bem estruturada, mas tem empresas que têm uma pessoa de TI, duas pessoas de TI. Então, assim, imagine você, com uma pessoa de TI, ter que dar atendimento para os usuários e ainda ter que cuidar das integrações, porque a gente falar de software que não se integra, você tem 4 softwares, são 4 empresas diferentes, você tem que ter o contato das 4 empresas, e aí se deu um problema numa, você tem que ligar para cá para resolver o problema. Se deu um problema no outro, tem que ligar para cá. E aí, se deu problema nos 4 softwares no dia, pronto, uma pessoa só, aí o cara de TI vai endoidar, não vai ter tempo para nada. Então, assim, é um risco, assim, as empresas vão crescendo, de repente não se planeja direito, vão tendo vários softwares, e isso é um risco para a operação, porque isso perde tempo, as informações não são integradas, há retrabalho, né? A pessoa do venda não está integrada com a produção, não está integrada com o financeiro, não está integrada com o contábil, então vai ter que existir retrabalhos, reeditamento de informações, perda de tempo, então tudo isso são problemas que acontecem dentro das empresas aí, quando trabalham com vários sistemas diferentes aí. E aqui um exemplo de um caso de uma empresa que a gente ajudou no início de ano, né? Então eu trouxe o depoimento aqui. Nós desenvolvíamos nossos próprios sistemas e ainda tínhamos alguns sistemas descentralizados e específicos em alguns departamentos, o que gerava um grande retrabalho e tornava todos os procedimentos lentos e suscetíveis a falhas. Então, assim, esse é um depoimento de um cliente que a gente ajudou com o nosso software integrado. Então, ele saiu de desenvolver o próprio software, que isso também, assim, tem algumas empresas ainda que estão nessa pegada de desenvolver os próprios softwares, mas fiz um vídeo no meu canal aqui, tem um vídeo que eu fiz sobre isso, os prós e os contras de desenvolver o próprio software, tá? Mas esse não é o assunto desse vídeo. Além de desenvolver o próprio software, essa empresa ainda tinha alguns sistemas descentralizados, ou seja, tinha alguns sistemas em diferentes setores, né? O que gerava um retrabalho. Então, o que eu acabei de comentar, quando você tem vários softwares em diferentes setores, você tem retrabalho. A pessoa lança num, depois tem que lançar de novo. E aí, todos os procedimentos, além de ficar lentos, né, ficam suscetíveis a falhas diariamente, né? Todo dia, toda hora você está à mercê disso. Então, como resolver essa sobrecarga da TI aí? Então, para resolver esse problema, a gente tem duas possibilidades. Uma é o software da SAG hoje, com mais de 50 módulos. O software da SAG hoje integra todos os setores de uma granja, de uma indústria de agronegócio. Então, assim, são setores desde a produção lá, frango de corte, quem é do setor vai entender, frango de corte, postura comercial, suíno, fábrica de ração, abatedouro, cerealista, matrizes pesadas, incubatório. Então, são todos setores de produção, né? Agricultura, pecuária, laticínio, enfim. E aí tem os setores de logística, que é a venda, CRM, compras, frotas, estoque, finanças, contas a pagar, receber boleto. Aí entra a parte de controladoria, que é nota fiscal, contabilidade, patrimonial, cartão ponto, um monte de aplicativos móveis, aplicativo de venda, aplicativo de ponto. E aí, no final de tudo isso, tem aquele painel, aquele painel de relatórios onde o gestor, o administrador pode acompanhar as informações de todos esses setores, esses 50 setores aí, num único local, com informações em tempo real. Conforme vai lançando em um setor, esse setor vai integrado com o outro, tudo integrado, não... Assim, o software da SAG é pensado para que não haja necessidade de lançar duas vezes. Se existir ainda a necessidade de lançar duas vezes, é porque saiu lá, não sei aonde, que alguém esqueceu. Mas isso não existe hoje na SAG um processo que seja lançado duas vezes. Tá? Então, se fez um pedido, esse pedido já é integrado com o financeiro, já é integrado com o boleto, já fez o boleto, já fez a nota fiscal, já descontou do estoque, já foi para a contabilidade. Então, assim, uma informação estoura para vários outros setores aí, beleza? Então,
Para resolver esse problema desse cliente aí que tinha desenvolvido o próprio software e ainda contava com vários outros sistemas, a gente implantou o software da SAG completo, integrado, onde um software só fez todo esse serviço aí que ele tinha lá, substituiu, né, toda essa estrutura que ele tinha lá. Um outro software que a gente tem é o software da Intotum, que é um software para pequenas e médias manufaturas. Tá? Então, assim, uma indústria, né, tem lá a produção, o estoque de matéria-prima, vendas, compras, financeiro, nota fiscal, contabilidade, aplicativo de vendas e também lá no final de tudo um painel de relatórios onde o gestor pode monitorar as informações de todos os setores em tempo real. Tá? Então, assim, também um para o agronegócio, o SAG para o agronegócio, o Intotum para pequenas e médias indústrias. Um quinto problema aí que eu trago para vocês aí é relacionado a processos internos quebrados, tá? Então, o Raul ficou com seus processos internos quebrados. Isso eu faço um paralelo igual a uma cidade que cresce desordenadamente, tá? Então, uma cidade cresceu sem planejamento, sem estrutura, sem esgoto, sem água, sem energia. Então, assim, vai crescendo, mas vai crescendo sem um planejamento e lá no final, daqui uns dias, daqui um tempo, esse negócio vai ficar feio, vai estourar, vai dar problema, enfim. Então, uma empresa que cresce sem um planejamento, sem um software que integra todos os setores e sem um mapeamento, né, dos processos para você ter uma otimização de tempo e de fluxo de informações e de trabalho, os processos tendem a ficar quebrados e, consequentemente, gerando um monte de problemas aí, de perda de tempo, falha de informação, problema com usuários. Tá? Então, assim, seus funcionários têm dificuldade para trabalhar, pois não sabem a sequência das tarefas. Isso acontece muito com empresas que têm processos internos quebrados. Quando a empresa não mapeia os processos, é difícil, por exemplo, um funcionário que está chegando na empresa nova, está chegando novo na empresa, saber qual que é a sequência, né, de trabalho que ele vai desenvolver. E aí, quando ele vê esses processos, essa dúvida, ele fica com mais dúvida se vai conseguir desempenhar. E, consequentemente, a pessoa acaba não ficando na empresa caso não tenha um acompanhamento. E a gente já viu isso há muito tempo. Inclusive, eu não vou comentar aqui, mas teve uma empresa aí que a pessoa chegou num dia e aí assim, ficou, no outro dia não voltou, sabe? Então, tem isso, sabe? Os pedidos de vendas da sua força de vendas ainda não são feitos de forma manual, sabe? Então, assim, tu tem 20 vendedores, os vendedores mandam 20 pedidos de forma manual por WhatsApp, e aí a pessoa do escritório tem que pegar isso de forma manual, redigitar, correndo o risco de errar, né? O lançamento da produção ainda é feito de forma manual, né? Então, todo dia tem produção, você tem que lançar o estoque, você tem que lançar a produção, tem que lançar as quebras, né? Então, assim, se você não mapear esses processos, tipo, fica difícil saber o que cada um tem que fazer, sabe? Você ainda gera boleto em um sistema e NFE em outro, então tem empresas que têm vários sistemas. Você faz baixas manual, uma a uma, você trabalha com planilhas individuais, você ainda perde semanas de trabalho para fechar o resultado da empresa, você paga as horas extras para dar conta do trabalho. Então, assim, quem tem processos internos não muito bem mapeados, geralmente tem essa despesa de horas extras, porque assim, a empresa não é eficiente na operação e perde muito tempo no processo interno e, consequentemente, você consome mais tempo, o que era para acabar no horário não acaba, vai para outra, enfim, né, consome horas extras e aí é desperdício, é prejuízo para a empresa. Então, assim, quando você tem processos quebrados, né, na verdade, assim, você teria que ter uns processos bem definidos, né, mapeados, para que você consiga, né, definir o que cada um vai fazer de cada setor. Por exemplo, quais tarefas específicas você quer que seu pessoal de vendas realize e em que ordem. Então, você deve mapear os processos de vendas para que a pessoa consiga enxergar onde que ela está, o que ela tem que fazer e para onde que vai a informação, né, o que isso vai acarretar, né. Outra coisa, quais os passos os funcionários da produção devem seguir, né, para transformar a matéria-prima em produção? Como os funcionários devem lançar as produções do dia, né? Como os pedidos devem ser faturados? Como as contas dos funcionários devem ser pagas? Como será gerado o relatório de resultado da empresa? Então, assim, quando você mapeia tudo isso, né, as pessoas sabem o que elas têm que fazer, né, e não perdem tanto tempo, né, para fazer isso.
E aí, para resolver isso, quem aí sabe, quem aí já assistiu um filme aí na Netflix? Eu gosto de assistir muito filme. Na Netflix tem um filme da história do McDonald's, né? Como é que eles conseguiram se diferenciar de todos os outros restaurantes que fazem, né, o produto que o McDonald's faz. Então no vídeo tem lá todo um planejamento, todo um trabalho focado para que eles consigam produzir o produto o mais rápido possível, né? E com qualidade. Então, assim, essa é a ideia. É isso que você precisa fazer aí dentro da tua indústria. Se você não tem isso, você está com problemas de processos, com problemas operacionais, com perca de tempo, funcionários insatisfeitos, erro, enfim. Está correndo, tem muitos erros, muitos problemas aí. Tá? Outra coisa, como que você vai se resolvendo isso? Né? Pensando se você quiser implantar um software, né, para resolver esse problema, né, antes de tudo, né, ao mesmo tempo ali, você precisa mapear os processos. Então, se hoje você não tem nada, zero, né, hoje a gente já faz isso. Né? Por exemplo, nós daqui da SAG da Intolto, a gente faz isso. Primeira coisa, faz o diagnóstico da empresa, vê as necessidades, vê os problemas, depois faz uma aderência do software ali e tal. Mas aí a gente faz um mapeamento dos processos para que a empresa, se não tiver nada, fique sabendo em cada setor o que cada um vai fazer, o que precisa fazer para que as informações fluam, né? E fluam de forma eficiente, sem perder tempo, sem ter erro, né? E que as pessoas né, percam, né, o mínimo de tempo aí cada um, né, com as suas atividades. Então, o mapeamento de processo é muito importante para resolver processos quebrados internos, né? E aí a empresa tem a condição de ter um fluxo linear, né, coordenado aí entre todos os setores aí, né? Tanto indústria, qualquer empresa que quer ser mais eficiente, ágil, ganhar tempo, resolver problemas, os funcionários trabalhar de forma mais harmoniosa, mais integrada, tu precisa fazer esse mapeamento de processos aí, sabe? Para que até a questão de treinamento dos novos funcionários, eles saibam aonde que eles estão, com quem eles estão ligados, o que ele está fazendo agora vai influenciar onde, sabe? Então é mais fácil de treinar os funcionários, os funcionários se sentem melhor, sabendo o que eles estão fazendo, aonde que está afetando, sabe? Então, mapear processos para resolver problemas de processos quebrados. Beleza? Um sexto problema aí, de 10, o Raul não utilizava aplicativos móveis, sabe? Então, assim, hoje a tecnologia, existe muita tecnologia inovadora aí para facilitar o dia a dia, tá? Então, assim, imagina uma granja. Raul tem uma granja de 40, 50, 100 aviários e todo dia essas granjas precisam coletar as informações, tá? Dos índices zootécnicos, claro, que é peso, consumo de ração, mortalidade, produção de ovos, enfim, vários índices para que a empresa analise, né, de forma manual, né, e consiga tomar decisões, né, possibilita anteceder ações, né, preventivas, né, ou corretivas dos lotes. Então imagine se você sem o aplicativo móvel com 500 aviários, né? Você vai anotar no papel, depois jogar para uma planilha, mas saber lá quando que você vai jogar para uma planilha, se você vai jogar com a informação correta, né? Então assim, e você tem poucas pessoas para fazer isso. Além de perder muito tempo dessa pessoa, que pode estar fazendo outra coisa, você tende a demorar de ter essas informações para tomar decisões. Então tem muito aplicativo móvel hoje para acelerar a transmissão das informações do campo ou da tua equipe de vendas. Imagine o Raul aí com 100 vendedores externos, com 1000 clientes, tirando pedido diariamente, tirando 20, 30, 40, 50 pedidos diariamente. E tem que, imagine 100 vendedores fazendo 20 pedidos cada um, enviando tudo de forma manual por WhatsApp, por e-mail, para o pessoal lá da retaguarda do escritório ter que redigitar esses pedidos, né? Para preparar, montar carga, mandar para produção. Se tiver produção, se não tiver produção, produz, carrega, fatura, enfim. Tu vê que quando você só a questão de redigitar as informações, você já está à mercê, tá, de erro de lançar o pedido, troca de produto, troca de quantidade, preço diferente, que pode acarretar devolução, prejuízo, insatisfação do cliente e perda de venda, porque o cliente
uma vez vai lá, tudo bem. 2 vezes, 3 vezes, pô, que cliente que vai aguentar ficar comprando de você que erra toda vez o pedido, devolução, enfim. Tá? Então, assim, os aplicativos móveis estão aí, tanto para o campo, tanto para a equipe de vendas. Se você ficar curioso, eu fiz um vídeo aí, como aumentar a produtividade dos vendedores dentro de uma empresa. Tá, aqui tá no canal do YouTube aí também. Tá? Pesquisa aí, tu vai achar. Tá? Se você estiver passando por esses desafios e você precisa do aplicativo de vendas, só dá uma olhadinha aí que você vai entender. Tá bom? Como resolver esse problema de retrabalho aí? Tá? Ganhos financeiros em até 10%. Esse é um resultado, tá? Conforme fazendo umas pesquisas aí, de ações em mobilidade pode trazer para as empresas, né? Segundo essa pesquisa. Então, 10% de ganhos financeiros que a mobilidade pode trazer para as empresas que investem nessa tecnologia. Tá? Então, assim, 10% é muita coisa, né? Bom, sétimo problema aí, Raul tinha baixa produtividade dos funcionários. Então, assim, quando não utiliza um software ERP integrado, a empresa sofre com vários problemas. Baixa produtividade dos funcionários, custo elevado com o pessoal, custo com as horas extras, atraso nas entregas, enfim, sem contar com os outros problemas que eu acabei de falar aí, de devolução, enfim, um monte de coisa, né? Então, assim, quando você trabalha com software, os processos, só por ser integrados, né? A informação do venda já vai para lá no financeiro, já gera boleto, já gera nota. As informações fluem mais rapidamente entre os setores, né? E a comunicação aumenta, o retrabalho diminui, a satisfação dos funcionários vai nas alturas, sabe? Eu tenho um exemplo de um cliente que a gente fez na implantação esses dias atrás aí. A empresa ganhou 40% de produtividade das pessoas. Esse foi um caso bem bacana. A outra empresa, eles tinham 4 pessoas no faturamento e ficou 3 pessoas. Uma saiu. Não mandaram embora, claro que não mandaram embora, porque assim, foi para outro setor, né? Teve outro treinamento, foi para Frotas, se não me engano foi para Frotas, que na Frotas não tinha ninguém controlando. Então assim, foi para Frotas, mas aí assim, né? Então, economizou uma pessoa no vendas e começou e deslocou para o setor de frotas, onde lá não tinha gestão, então começou a controlar o setor de frotas, né? Então, em vez de você contratar mais uma pessoa, você conseguiu otimizar tempo e ganhou uma pessoa ali que você conseguiu, né, encaixar, mudar de setor ali. Beleza? Um oitavo problema aí, Raul tinha dados não confiáveis. Cara, um dos piores problemas que um gestor pode ter é com dados incorretos da sua empresa. Então, imagine assim, um gestor, uma empresa com vários setores, tendo que tomar uma decisão, e os gestores tomam decisão a toda hora, ou de preço, ou de venda, ou de estoque. E aí o gestor pega lá as informações ou passar informações para clientes. Então, imagine o gestor pegando as informações do sistema, enviando para o cliente e as informações erradas. Imagine dados imprecisos de demanda, vendas, estoque, sabe? Pedidos errados, como que está o lucro, né? O gestor vê o relatório de resultado da empresa, vê que está dando lucro, mas no real empatou, e aí ele toma uma decisão de investimento, e aí não tinha dinheiro, sabe? Tipo, um dos piores problemas que o gestor pode ter é dados incorretos na tua empresa aí, tá? O novo problema, o penúltimo aí, é sobre a logística, né? Então a Raul tinha custos altíssimos com a logística. Então, assim, muitas empresas têm a frota própria e vários caminhões, sabe? 10, 15, 50, 100 caminhões, sabe? Dentro da frota. E além de ter centenas de caminhões, eles fazem as vendas, né? Fracionadas, cada vendedor atende uma região, né? E aí a empresa precisa, depois de vender, entregar, né? Então, assim, como que vai monitorar essas entregas de todos os caminhões? Como fazer a melhor rota para entregar com a otimização, né? Gastar menos carro para entregar a rota, fazer a entrega mais rápido, né? Com menos KM, com menos tempo, para que você não tenha, imagine, custo hoje de pneu, de combustível, né? Toda essa questão aí, né? Então, assim, os softwares hoje tem softwares hoje que resolvem esse problema aí, que fazem roteirização de cargas, fazem otimização das cargas para saber se o caminhão está saindo com uma carga
com a capacidade do caminhão, traçando a melhor rota, sabe? Então, assim, você consegue hoje o Raul consegue reduzir custos da logística aí, tá? E o último problema aí, Raul esperava uma semana para obter os resultados da empresa, tá? Eu trouxe um caso de uma empresa que resolveu alguns desafios com a implantação do software da SAG, tá? Então, eu trouxe um depoimento aqui para vocês que estão acompanhando aí entenderem os benefícios do software para dentro de uma empresa. Então, vou colocar o áudio aqui para a gente acompanhar. Exemplo meu, no outro sistema, todas as vezes que eu tinha que fazer fechamento do mês, eu sempre consegui levar os números para o proprietário, né? Quanto custava isso, quanto custava aquilo, qual era o produto mais rentável. Isso eu sempre consegui fazer. Mas eu gastava uma semana, sempre que fechava mês, tirando relatório, tirava uma planilha aqui, tirava outra planilha ali, jogava para o Excel. É claro que muitas vezes você não consegue trabalhar sem o Excel da vida, não vou ser demagogo, você precisa realmente jogar algumas coisas para lá, né? Mas assim, eu gastava tanto tempo, então assim, o que eu posso dizer é, hoje em dia, para eu fechar um balancete do mês, eu não gasto 3 horas. Fazer importação contábil, fazer conciliação, então assim, a minha vida facilitou demais com o sistema. Então, vocês viram aí como que o sistema ajudou, né, essa empresa, né, a perder, assim, a sair de uma semana ali de trabalhos para fazer os fechamentos para horas, né, para horas de fechamento. É muito legal ver esses exemplos aí, esses cases de sucesso aí. Que assim, a gente trabalha para ajudar as empresas a serem mais eficientes, né, a resolver esses desafios aí. Bom, esse é o Raul, espero que vocês tenham entendido aí esse personagem que eu criei, esses problemas que existem, que ocorrem dentro das empresas e como os softwares conseguem resolver, né? Então, por esses problemas, falta de integração entre vários setores, vários softwares, processos quebrados, baixa produtividade dos funcionários, falta de comunicação entre os setores, o que gera muitos desperdícios, né? E mesmo aí a empresa do Raul faturando muitos pequenos vazamentos aqui e ali, faziam, né, os ganhos irem por água abaixo. Então, se a sua empresa aí está passando por esses problemas e não sabe por onde começar, tá? A gente pode te ajudar. A gente trabalha com isso, tem 2 softwares, mas se você quiser já ir tendo um entendimento maior, tem 2 vídeos aqui no YouTube. Um guia básico para a implantação de software, você que nunca implantou software, e um outro vídeo como aprender a selecionar um software ERP, né, um guia indispensável para quem quer selecionar um software ERP com 10 etapas para não errar na seleção de um software aí, beleza? Se você está passando por alguns desses desafios aí, nós temos 2 softwares hoje no mercado, o software da SAG especialista para o agronegócio, tá? E o software da SAG voltado especialista para a gestão de pequenas e médias manufaturas aí, tá? Esses 2 ERPs e com certeza aí vão colocar a tua empresa aí no caminho certo aí do crescimento e resolver esses problemas aí que a gente acabou de acompanhar aí, ok? Alguns benefícios aí de um software, né, que pode gerar, né? Benefícios com a digitalização, né? Produtividade dos funcionários aumenta, agilidade na tomada de decisão, diminuição de custos dentro da organização, ampliação das receitas, a percepção da sua marca no mercado, aquisição de retenção de clientes, eficiência nos processos internos. Então, assim, se você prestar atenção, aí são todos né, o que o software, depois do software resolver o problema, é o que ele começa a gerar de benefícios para dentro da tua empresa. Ok? Meu nome é Alessio Greselli, trabalho na SAG na Intolto. Tá? Se você gostou desse vídeo, curte o canal, compartilha esse vídeo para, sei lá, tem algum amigo aí que está passando por esses desafios aí, beleza? A gente se vê aí num próximo vídeo aí, ok? Valeu, abraço!